E eu quero falar com vocês nessa noite sobre fé. Amém? Quero falar sobre fé. Nós estamos no culto, então eu vou falar sobre fé. E o tema dessa mensagem é: tudo é possível ao que crê. Quantos aqui creem? Então tudo é possível a você, irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito pelo discípulo Marcos. Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo 9, a partir do versículo 14, Marcos 9, 14. Todos acharam? Amém? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco poderosamente nessa noite. Não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmão? Uma das características do cristão que faz toda a diferença na sua trajetória é a sua fé. O que vai nos diferenciar muitas das vezes e o que vai fazer com que a nossa vida não seja mais a mesma coisa que nós vivíamos só que dentro da igreja é a nossa fé. Crer nos dá a capacidade de sermos feitos filhos de Deus, amém? Contudo, olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, se você creu em Jesus, se você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhe deu a oportunidade, Deus lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus, amém? Por quê? Por causa da sua fé, porque você creu. Crer, ele nos leva também à salvação. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Crer é o que vai nos diferenciar entre um crente que entra por aquela porta, recebe a palavra e sai da mesma forma, a um cristão que entra por aquela porta e sai totalmente transformado, que vive uma vida a cada dia com os milagres do Senhor. Fé. Certa vez eu entrei por a porta de um médico e o meu sonho sempre foi ter uma família. Ele pediu alguns exames, eu fiz alguns exames e ele me disse: olha, para que você possa ser pai, nós vamos ter que fazer um procedimento cirúrgico. Sem esse procedimento cirúrgico, fica muito difícil você ser pai. Eu saí daquela sala, daquele médico, aquele dia, e falei assim: pai, a tua palavra diz que nós não seríamos estéreis. A tua palavra diz que nós seríamos frutíferos. Eu creio na tua palavra. Eu entendo o diagnóstico do médico, mas eu creio na tua palavra. Alguns anos depois, Deus já tinha me dado 2 filhos. Amém? É necessário nós entendermos que nós precisamos crer. Quando nós cremos, quando nós entendemos que tudo podemos, quando cremos, a nossa vida fica diferente. E crer não é apenas um assentimento mental de acreditar em algo, não. É você viver de acordo com aquilo que você crê. Você sabia que você está sentado, você está num ambiente que é fruto de fé? Sabia disso? Esse local aqui é fruto de fé. Tudo o que está acontecendo aqui é fruto de fé, de pessoas que colocaram no coração algo e declararam que ia acontecer, e aconteceu. Nossos pastores estão aqui baseados na fé de que Deus iria fazer algo através da vida deles. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu para estar aqui, para aumentar a sua fé nessa noite. Para dizer: a partir de hoje a sua fé não será mais a mesma. Se somos filhos de Deus, precisamos crer que Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Nós precisamos crer, irmãos. O interessante é que certa vez eu fui orar por um enfermo, e era o primeiro enfermo que eu estava orando. E aí me chamaram lá na UTI do Hospital Santa Rita. Quando eu cheguei lá, o homem já estava com câncer terminal. E aí eu orei por aquele homem, e eu falei assim: em nome de Jesus, receba a cura. Mas ali, quando eu estava orando por ele, ele era uma pessoa que era afastada do Senhor, estava toda entubada. E aí aquele homem apertou a minha mão, e eu falei assim: meu irmão, você está me escutando? E ele ia apertando a minha mão, e eu falei assim: hoje é a oportunidade de você voltar para o Senhor. Você tem a oportunidade agora, você quer voltar para o Senhor? E ali ele apertava a minha mão, e ali ele, na UTI, todo entubado, se reconciliou com Jesus. Mas aí eu orei e eu falei assim: não, Deus, eu declaro a cura sobre a vida dele. E aí oramos e tal, ele se emocionou, e aí eu saí. Algumas horas depois, a filha dele ligou falando que ele tinha falecido. Mas o mais interessante é que aquilo não me desanimou. Eu falei: Deus, eu creio que o Senhor o curou, porque o Senhor o levou agora para o céu. O mais importante, ele já tinha recebido, que era a salvação ali naquele momento. E eu continuei a crer que Deus poderia fazer grandes coisas na vida de pessoas, milagres, curas, e eu seria esse instrumento, e continuei orando por pessoas, e eu vi os milagres de Deus acontecendo em vidas. Porque eu creio, se sou filho de Deus, tenho que transmitir tudo aquilo que o meu Pai me ordenou. E a Bíblia diz que ele disse, Jesus disse: os sinais seguiriam aqueles que creem. Em meu nome imporão a mão nos enfermos, e eles serão curados.
Você é filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Se você é filho de Deus, meu irmão, creia. Crer significa tomar por verdadeiro, acreditar. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, a sua fé será o diferencial para a sua vitória. Ainda que tudo esteja terrível ao redor, ainda que o pau esteja cantando ao redor, meu irmão, creia que Deus já fez na sua vida. Creia que Deus já transformou aquilo que precisa ser transformado. Certo dia, o irmão aqui da igreja chegou e pediu uma oração aqui no culto de oração na segunda-feira, pela sua irmã que estava dando entrada na UTI. Eu comecei a orar e a declarar: Pai, em nome de Jesus, que essa semana, ela tenha alta. Nós oramos, ele concordou. A Bíblia diz que se 2 concordarem aqui, se 2 ligarem na terra, será ligado no céu, amém? Ele já até levantou a mão ali. Na segunda-feira seguinte, a irmã dele já estava em casa, amém? Nós temos que crer que Deus pode fazer algo maior. Preste bem atenção. Jesus chega num ambiente onde todos estavam não crendo que poderia acontecer o milagre. A Bíblia diz que ele chegou ali, e ali disputavam tanto os discípulos quanto os escribas acerca de um menino que estava endemoniado, e que eles não conseguiram. E Jesus chega ali naquele ambiente de incredulidade, de pessoas que não acreditavam que aquele menino seria liberto. E aí aquele pai, ainda que os discípulos não conseguiram expulsar, chegou até Jesus e disse: se tu podes. E Jesus disse uma palavra para ele que ia mudar toda a história da vida dele. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe aquela situação na sua casa? Sabe aquela situação financeira sua? Sabe aquela situação no seu trabalho? Você pode mudar através da sua fé. Sabe aquela situação na sua família? Você pode mudar através da sua fé. Se você crê, meu irmão, poderá passar por todas as adversidades. Pela sua fé, você pode passar pelas adversidades. Amém? Lembra de Moisés? Moisés tinha tirado todo o povo do Egito, e aí ele se depara com o Mar Vermelho à frente. Só que o lugar que ele escolheu para seguir para Canaã era um lugar cercado de cordilheiras, de montanhas de um lado e de outro. Ele só tinha o Mar Vermelho à frente dele, e tinha agora o exército de Faraó que estava chegando para tentar detê-los, para tentar recuperar os escravos que havia perdido. Moisés, ele tinha visto todo aquele cenário e ele tinha ficado perplexo com aquilo, mas Deus disse para ele: por que esse povo está clamando? Diga ao povo que marche. Às vezes nós estamos tão perplexos com aquilo que nós estamos vivendo, com as coisas que estão acontecendo conosco. Às vezes nós, mesmo crentes, não estamos acreditando a situação que estamos passando. Mas Deus está falando: meu irmão, tenha fé, não fique paralisado, marche, porque a vitória vai chegar. Às vezes paralisamos. Meu irmão, as adversidades, elas não são para te paralisar. As adversidades, elas não são para acabar com a sua vida, mas as adversidades são para te ensinar que existe um Deus com você, que vai fazer com que você passe por isso e depois ainda dê testemunho daquilo que Ele fez na sua vida. É para isso que servem as adversidades. Mas tenha fé. Olha o que diz Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus,
Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo, o que ele disse? O que ele disse? Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Aleluia. Tudo o que nós pedimos em oração, ele não está falando apenas na área financeira, na área espiritual, na área sentimental. Tudo o que nós pedimos em oração, creia não que você vai receber, mas creia que você já recebeu. Amém? Você já recebeu, e assim lhes sucederá. Por quê? Por causa da sua fé. Meu irmão, se você crê, você pode anular as obras do inferno contra a sua vida e contra a sua família. Marcos capítulo 17, o texto que eu citei anteriormente, Marcos 16, versículo 17, diz: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão nos enfermos, eles serão curados. Todos aqueles que creem. Ele não diz todos aqueles que são ungidos, ele não diz todos aqueles que são pastores ou mestres ou evangelistas, mas ele diz todos aqueles que creem. Quantos aqui creem? Então, meu irmão, a partir de hoje, se está acontecendo algo de errado na sua casa, não faça oração, Deus, o Senhor sabe, faça a tua vontade. Não, meu irmão, você vai falar assim: diabo, solta a minha vida financeira, diabo, solta os meus filhos, diabo, solta a minha casa. Você tem autoridade, porque Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal vos fará dano algum. Aleluia. É a autoridade, e é a autoridade que nós recebemos através da fé, através de nós crermos que Jesus é o nosso Senhor. Certa vez uma menina, nós estávamos orando lá em casa, e de repente o demônio se apossou de uma menina que estava lá em casa, e aí ela começou a falar algumas coisas contra a minha esposa, e eu falei assim: cala sua boca, em nome de Jesus, diabo, sai! E aí ela acordou assim, e ela: onde que eu estou? Falei: você não viu não? Não, então é melhor você nem ver. Mas a autoridade fez com que aquele demônio nunca mais voltasse ali em casa. Irmão, existem coisas que nós temos que batalhar também no mundo espiritual. Amém? Existem coisas que nós devemos batalhar também no mundo espiritual. A Bíblia diz que Elias chamou os profetas de Baal para o Monte Carmelo, e ali ele fez um desafio àqueles profetas. Ele colocou um altar encharcado de água, e ali naquele altar, se Baal fosse realmente Deus, ele iria queimar aquele altar e não iria ficar nada. Os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal começaram a clamar, e clamaram durante horas. E a Bíblia diz que nada aconteceu ali. Mas quando Elias clamou ao Senhor, todo aquele holocausto e toda a água que tinha ao redor, que ele encharcou ainda mais depois, se secaram através do fogo de Deus. O seu Deus é poderoso, irmão. Jesus Cristo, ele não morreu na cruz simplesmente para nos salvar, mas ele morreu na cruz também para nos dar uma vida plena, nos dar uma vida de autoridade, nos dar uma vida em que nós temos acesso àquilo que Adão tinha no Éden antes de cair, a autoridade que Deus deu a Adão.
Nós temos essa autoridade. Quantos aqui têm essa autoridade? Quantos aqui recebem essa autoridade, irmão? Você tem que entender isso. Essa autoridade. Você pode, se você crer, meu irmão, você poderá também ver a vitória em meio a situações ruins. E como é difícil nós começarmos a enxergar a nossa vitória no meio da tribulação, no meio da tempestade. É ou não é verdade? Quando você está passando por aquela situação ruim, quando você está passando pelo desemprego, quando você está passando por uma situação financeira péssima, os negócios não vão bem, o clima dentro de casa não está legal, como você pode enxergar isso? Meu irmão, lembra de José? José foi traído pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, vendido para os mercadores, vendido como escravo na casa de Potifar. Começa ali a melhorar um pouquinho de vida, sai fora da mulher de Potifar, é preso. Tudo cooperando para a destruição daquele homem, tudo cooperando para que ele não acreditasse naquilo que Deus poderia fazer através dele. Mas em nenhum momento nós vemos José desfalecer da sua fé. Em nenhum momento nós vemos José desfalecer da crença que o pai dele tinha colocado no coração dele, do Deus, do avô dele. Ele não tinha em nenhum momento desfalecido. Tanto que em Gênesis capítulo 45, quando ele se revela aos seus irmãos, ele vai dizer: não foi coisa ruim que vocês fizeram para mim, não, foi Deus que antecipou a minha chegada aqui no Egito para abençoar a vida de vocês. Ou seja, ele começou a enxergar que tudo aquilo que ele tinha passado não era para a destruição da vida dele, mas tudo aquilo que ele tinha passado era um plano de Deus para a redenção da sua família. Irmão, muitas das vezes aquilo que nós estamos passando, as adversidades, as tribulações, são apenas um projeto de Deus para que Deus possa nos dar a vitória lá na frente. Você não pode enxergar e você não pode declarar que a sua vida está destruída, que a sua vida não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque Deus é com você. O mesmo Deus que estava com José, que tirou José de dentro de um poço, de dentro de uma prisão, e colocou como a segunda pessoa mais importante do mundo naquela época, é o mesmo Deus que está com você aí agora. É o mesmo Deus que pode mudar a sua vida, a sua história. É o mesmo Deus que pode mudar a sua família. É o mesmo Deus que pode mudar a sua vida financeira. É o mesmo Deus que pode mudar a sua vida espiritual, o seu casamento. É esse Deus. Basta que você creia, meu irmão. Basta que você não tenha uma fé rasa, uma fé apenas que crê quando tudo está bem, mas tenha uma fé profunda de acreditar que até nas coisas ruins Deus trabalha na nossa vida. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até situações ruins, até situações que muitas das vezes fogem ao nosso controle. Todas as coisas, irmãos. Enxergue o melhor de Deus em todas as situações. Certa vez eu passei um período muito grande, eu já contei esse testemunho aqui, desempregado. Tanto eu quanto a minha esposa. Até que eu cheguei num momento que eu falei: Deus, peguei todas as minhas contas e coloquei diante de Deus. Falei: só o Senhor. Na semana seguinte eu recebo um contato de alguém que trabalhava comigo. Jefferson, estou precisando falar com você, você vai estar em casa? Eu falei: vou lá ir na sua casa. Chegou lá na minha casa, falou: e aí, como é que estão as coisas? Eu falei: está caminhando. Ele: e aí, como é que estão as contas? Eu falei: daquele jeito, né? Ele: deixa eu dar uma olhada nas suas contas aqui. Pegou todas as minhas contas, pegou o celular dele e começou a tirar foto de todas. Depois que ele tirou foto de todas as minhas contas, ele falou assim: Jefferson,
está aqui, está tudo pago. Eu falei, como assim? Ele falou, Jefferson, eu estava lá na minha casa e o Espírito Santo de Deus falou assim, vai lá na casa do Jefferson e pergunta a ele aquilo que ele precisa. Aquilo que ele precisar, dá para ele. Deus está olhando a sua necessidade, meu irmão. E quando você crê, Ele faz o milagre. Ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja desanimado. Tem a música daquela Midian Lima, né? Eu cantei até no culto de oração. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Como é que é? Não pare, Ele conhece e canta, Mateus. Quem mandou você parar? Volte para. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus nunca mandou você largar a rede, irmão. Deus nunca mandou você desistir. Mas Ele sempre disse, creia. Quando as coisas estão ruins, aí é que eu creio mesmo. Aí parece que a fé começa a aumentar. Eu falo assim, Deus, obrigado que a situação está ruim, é porque o milagre está chegando. Nós temos que, meu irmão, crer em todo momento. Eu fico pensando na igreja primitiva, os caras eram perseguidos, os caras eram mortos, e ao invés da igreja diminuir, aí que a igreja crescia mais. Na época do Império, eles ficaram sabendo que os soldados tinham medo de fantasma. E aí sabe onde eles começaram a se reunir? No cemitério. Porque eles queriam Deus, eles queriam estar na presença de Deus, eles queriam sentir Deus, eles queriam presenciar os milagres. A fé deles era tamanha que ali, meu irmão, ali no meio do cemitério eles começavam a louvar, enquanto os soldados pensavam que era fantasma, era a igreja louvando a Deus e o Espírito Santo sacudindo ali aquela população. Irmão, em meio às adversidades, enquanto você pensa que está tudo ruim, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, ainda no silêncio, ainda que Ele não esteja falando nada, Ele está trabalhando na sua vida. Você não vê, você não consegue perceber, mas o trabalhar de Deus é assim, irmão. Se você crer, você vai ver a vitória em meio às situações ruins. Para terminar, se você crer e agir em fé, poderá ver o milagre de Deus na sua vida. Lembra do pai? Estava num ambiente de incredulidade. Para eles não conseguia mais expulsar o demônio. Mas aí chega Jesus. E onde Jesus chega, irmão, há milagres. E ele disse, se o Senhor puder, cura meu filho. Eu pedi aos seus discípulos, eles não conseguiram. Mas quem sabe o Senhor. Tem coisas que é só Jesus, irmão. Tem coisas que
Deus levanta pessoas para fazer por nós, mas tem coisas que é só Jesus. Que é só Jesus. Alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu comecei a falar com Deus: Pai, eu quero começar a abençoar vidas com aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho é o mesmo que Pedro e João tinham em Atos. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí o pastor, certo dia, falou: Jefferson, você pode assumir o culto de oração? Eu falei: claro, pastor. E eu falei com Deus: Pai, faça desse culto uma oportunidade para abençoar vidas. Ainda que esteja 3, 4, 5 pessoas aqui, que elas saiam daqui renovadas, abençoadas, com um milagre. E aí, irmãos, nós começamos a esse intuito de oração, a esse intuito de abençoar pessoas. E eu não sei o que está acontecendo aqui no culto da segunda-feira também, mas tem tanta gente recebendo milagre, irmão. Segunda-feira passada, uma irmã chegou até mim e falou assim: eu estou com uma amiga e recebi agora a mensagem, ela está dando entrada na UTI, vamos orar aqui por ela. Eu falei: irmão, nós vamos orar agora. Oramos por ela. Na quarta-feira eu falei: e aí? Ela já está de alta. A prima de uma jovem veio até mim. A minha prima está fazendo hemodiálise. Os rins dela pararam praticamente. Está fazendo hemodiálise, não tem nem veia para pegar o catéter para fazer hemodiálise. Vamos orar por ela. E aí ela, ouvindo aqui um testemunho, ela falou: eu vou mudar a minha oração. Agora eu não vou orar para que Deus faça a vontade dele. Eu sei que Ele vai fazer a vontade dele, mas eu vou orar para minha prima ser curada. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, a prima dela mandou uma mensagem para ela, falou assim: prima, o médico passou por aqui e ele disse que eu não vou precisar mais fazer hemodiálise. Como assim não vai precisar fazer hemodiálise? Não vai precisar fazer essa semana, a semana que vem volta? Eu não sei, primo. E aí no decorrer da semana, o nefrologista foi até lá com uma bateria de exames que ela tinha feito. Chegou para ela e falou: está constatado, seus rins voltaram a funcionar. Irmão, se você não crê, você não vai conseguir enxergar os milagres de Deus na sua vida, na sua história. Eu creio, irmão, que Deus Ele não quer apenas que nós estejamos aqui todo domingo, quarta-feira, nos cultos, apenas para ouvir a palavra dEle, mas não só ouvir, mas agirmos de acordo com aquilo que nós ouvimos. Se nós entendemos que nós temos autoridade, se nós entendemos que nós temos algo que vem do céu, meu irmão, você não é uma pessoa simples, mas você é um filho de Deus. E aonde você passa, o céu passa com você. Aonde você está, o céu está com você. E se você crê, toda a sua família será salva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, pessoas que estão enfermas ao seu redor serão curadas. Ela não precisa vir aqui na igreja não, se ela vir melhor ainda, mas lá onde você está, você pode curá-la, porque existe sobre você uma unção,
uma unção que despedaça todo o jugo, que despedaça toda a enfermidade, que despedaça tudo aquilo que Satanás colocou sobre aquela vida. Aleluia! Irmão, nós temos que começar a agir em fé, a andar em fé, a viver em fé. Se crês, tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu creio num Deus que pode resolver. Se coloque de pé no seu lugar.